Provocações Literárias quer conversar hoje com Giovanni Martins. Ele nasceu em 1991, em Bangu, no Rio de Janeiro. Trabalhou como homem-placa, atendente de lanchonete, garçom em buffet infantil e barraca de praia. Em 2013 e 2015, participou das oficinas da Festa Literária das Periferias, a FLUP. Publicou alguns de seus contos na revista Setor X e foi convidado 2 vezes para a programação paralela da Flip. Com seus contos em torno do universo da favela, o jovem escritor carioca conquistou leitores no Brasil e no exterior. Seu livro O Sol na Cabeça chegou às livrarias alemãs antes mesmo das brasileiras. O jovem autor traz uma perspectiva incomum sobre o universo da favela, da violência e das drogas, mas o incomoda quando fingem que isso só existe nas favelas. Tráfico e consumo de drogas e assassinatos existem por toda parte. Com vocês, o conto Espiral, de Giovanni Martins. Esta produção foi patrocinada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do edital número 1 de 2020, do programa Cultura Presente nas Redes. Começou muito cedo. Eu não entendia. Quando passei a voltar sozinho da escola, percebi esses movimentos. Primeiro com os moleques do colégio particular que ficava na esquina da rua da minha escola. Eles tremiam quando meu bonde passava. Era estranho. Até engraçado, porque meus amigos e eu, na nossa própria escola, não metíamos medo em ninguém. Muito pelo contrário, vivíamos fugindo dos moleques maiores, mais fortes, mais corajosos e violentos. Andando pelas ruas da Gávea com meu uniforme escolar, me sentia um desses moleques que me intimidavam na sala de aula. Principalmente quando passava na frente do colégio particular ou quando uma velha segurava a bolsa e atravessava a rua para não topar comigo. Tinha vezes naquela época que eu gostava dessa sensação. Mas como já disse, eu não entendia nada do que estava acontecendo. As pessoas costumam dizer que morar numa favela da Zona Sul é privilégio, se compararmos a outras favelas na Zona Norte, Oeste e Baixada. De certa forma, entendo esse pensamento, acredito que tenha sentido. O que pouco se fala é que, diferente das outras favelas, o abismo que marca a fronteira entre o morro e o asfalto na Zona Sul é muito mais profundo. É foda sair do beco, dividindo com canos e mais canos o espaço da escada, atravessar as valas abertas, encarar os olhares dos ratos, desviar a cabeça dos fios de energia elétrica, ver seus amigos de infância portando armas de guerra para depois de 15 minutos estar em frente para um condomínio com plantas ornamentais enfeitando o caminho das grades e então assistir adolescentes fazendo aulas particulares de tênis. É tudo muito próximo e muito distante. E, quanto mais crescemos, maiores se tornam os muros. Nunca esquecerei da minha primeira perseguição. Tudo começou do jeito que eu mais detestava. Quando eu, de tão distraído, me assustava com o susto da pessoa e, quando via, eu era o motivo, a ameaça. Prendi a respiração, o choro. Me segurei mais de uma vez para não xingar a velha que visivelmente se incomodava de dividir comigo, e só comigo, o ponto de ônibus. No entanto, dessa vez, ao invés de sair de perto, como fazia sempre, me aproximei. Ela tentava olhar para trás sem mostrar que estava olhando e eu ia chegando mais perto. Ela começou a olhar em volta, buscando ajuda, suplicando com os olhos. Daí então colei junto dela, mirando diretamente a bolsa, fingindo que estava interessado no que pudesse ter ali dentro, tentando parecer capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Ela saiu andando para longe do ponto. O passo era lento e eu a observava se afastar de mim. Não entendia bem o que sentia. Foi quando, sem pensar em mais nada, comecei a andar atrás da velha. Ela logo percebeu. Estava atenta, dura, no limite da sua atenção. Tentou apertar o passo para chegar o mais rápido possível a qualquer lugar. Mas na rua era como se existíssemos apenas nós dois. Por vezes eu aumentava a minha velocidade. Ia sentindo o gosto daquele medo, cheiro de poeira de outras épocas. Depois diminui um pouco, permitindo que ela respirasse. Não sei quanto tempo durou tudo aquilo. Provavelmente não mais que alguns minutos, mas para nós era como se fosse toda uma vida. Até que ela entrou numa cafeteria e segui meu caminho. Passado o turbilhão, fiquei com nojo de ter ido tão longe, lembrando da minha avó, imaginando que aquela senhora também devia ter netos. Porém, nesse estado de culpa durou pouco. Logo lembrei que aquela mesma velha, que tremia de pavor antes mesmo que eu desse qualquer motivo, com certeza não imaginava que eu também tivera avó, mãe, família, amigos, essas coisas todas que fazem nossa liberdade valer muito mais do que qualquer bolsa nacional ou importada. Por mais que às vezes me parecesse loucura, sentia que não poderia parar, já que eles não parariam.
variam. As vítimas eram diversas. Homens, mulheres, adolescentes, idosos. Apesar da variedade, algo sempre os unia, como se fossem todos da mesma família tentando proteger um patrimônio comum. Veio a solidão. Ficava cada vez mais difícil enfrentar qualquer assunto banal. Nem nos livros conseguia me concentrar. Não queria saber se chovia ou se fazia sol, se no domingo daria Flamengo ou Fluminense, se Carlos terminou com Jaque, se o cinema estava em promoção. Meus amigos não entendiam. Não podia contar o motivo de minhas ausências. E aos poucos fui sentindo que me afastava de gente realmente importante para mim. Com o passar do tempo, essa obsessão foi ganhando forma de pesquisa, estudo sobre relações humanas. Passei então a ser tanto cobaia quanto realizador de uma experiência. Começava a entender com clareza meus movimentos, decifrar os códigos dos meus instintos. No entanto, a dificuldade de entender as reações de minhas vítimas foi se mostrando cada vez maior. São pessoas que vivem num mundo que não conheço. Sem contar que o tempo que tenho para analisá-las frente a frente é curto e confuso, já que preciso atuar simultaneamente. Percebendo isso, cheguei à conclusão de que precisaria me concentrar num único indivíduo. Não foi nada fácil encontrar essa pessoa. Me perdia entre as personalidades. Não conseguia escolher. Tinha medo. Até que um dia andava pela rua. Era noite alta. Um homem virou a esquina no mesmo momento que eu, trombamos. Ele levantou os braços se rendendo ao assalto. Eu disse, fica tranquilo e vai embora. Depois de muito tempo, sentia mais uma vez aquele ódio primeiro, descontrolado. Aquele que enche os olhos d'água. Há tempos que já tinha me abstraído da humilhação e até mesmo da vingança. Encarava o desafio com um olhar cada vez mais distante, científico. Mas alguma coisa nos movimentos daquele homem, o levantar de braços, a expressão de terror, fez acender aquela chama do dia em que fui atrás da primeira vítima. Era ele. Só podia ser ele. Esperei um pouco e fui atrás. Invisível. Mário é o nome dele. Consegui pescar essa informação observando de perto, próximo ao seu local de trabalho, enquanto ele cumprimentava seus conhecidos pela rua. Tem duas filhas pequenas, uma pela casa dos 7, 8 anos e a outra com 4, no máximo 5. Não consegui descobrir o nome delas, pois quando estava com a família eu acompanhava de longe, para não atrair suspeitas. Acabei batizando de Maria Eduarda a mais velha e Valentina a mais nova. Nomes compatíveis com as suas carinhas de crianças bem alimentadas. A esposa dei o nome de Sofia. Olhando a partir da minha distância, pareciam felizes. No dia em que foram fazer um piquenique no Jardim Botânico, brincavam, comiam bolos, doces, observavam juntos as plantas. Um verdadeiro comercial de margarina, com exceção da babá, que os seguia toda de branco. Durante o primeiro mês, forcei nosso encontro muitas vezes. Em algumas, ele ficou intimidado com a minha presença. Em outras, parecia não notar ou não se importar. Eu ficava me perguntando quando é que ele daria conta da minha existência. 3 meses, até o dia em que li em sua expressão o horror da descoberta. Muita coisa mudou depois disso. Mário passou a ser outra pessoa, sempre preocupado, olhando em volta. Eu observava. Às vezes o perseguia claramente, via sua atenção crescer, até quase explodir. Então parava, entrava em algum lugar, fingia naturalidade. Chegamos ao momento presente. Passei uns dias rondando um pouco mais perto de sua casa. O que antes era privilégio, morar perto do trabalho, virou um dos seus maiores motivos de preocupação. Ele tentava me despistar dando voltas pelos quarteirões, mas seu esforço era inútil, já que há bastante tempo eu já sabia onde ficava seu apartamento. Foram dias complicados para ambas as partes. Eu sentia que dava um passo definitivo, só não tinha certeza de onde me levaria esse caminho, até que entramos na jogada final. Comecei a segui-lo como das outras vezes, num lugar próximo da sua casa. Mas dessa vez ele não fez questão de me despistar. Pelo contrário, pegou o caminho mais rápido até o apartamento. Suava pelas ruas, a cara vermelha. Também eu tremia diante das possibilidades de desfecho. Ele entrou no prédio, cumprimentou o porteiro feito máquina, subiu. Apenas uma janela. Era o que se mostrava do apartamento no meu campo de visão. Fiquei mirando fixamente aquele ponto, sem me esconder dessa vez. Se eu o visse, também ele me veria. Alguns minutos depois apareceu Mário, completamente transtornado, segurava uma pistola automática. Sorri para ele, percebendo naquele momento que se quisesse continuar jogando esse jogo, precisaria também de uma arma de fogo.